boa noite a todos. Queria dizer, de público, inicialmente, muito obrigado a essas gentis palavras da professora Sandra, a lembrança do querido professor Leonel Severo Rocha e do nosso presidente, Eurídice Mesaroba, mas realmente agradecer, em nome de todos os homenageados, esse momento que para nós eu diria, um momento importante na caminhada, né? Nós nunca caminhamos juntos e quando os amigos lembram que estamos caminhando, que estamos ao lado, né? É tão bonito. Então, muito, muito obrigado e que, como se disse aqui, possamos fazer uma belíssima reflexão nesses dias que estaremos juntos. Queria agradecer, então, oficialmente, ao reitor, padre Marcelo Daquino, em nome de todas as universidades aqui presentes, esse apoio que recebemos, porque os professores também, sem um espaço de liberdade, sem um espaço de reflexão, não são como alvos, não é? Ao vento. E é a universidade, essa ideia de um pensamento aberto, universal, que nos recebe, que também nos forma, né? E é onde a gente pode formar as próximas gerações. Então, muito obrigado e que a universidade continue no Brasil, de qualidade, sólida e livre. Bem, eu, como sou bem mandada, eu preparei uma palestra, estrito senso, e claro que não quero cansá-los, mas eu gostaria de, pelo menos, passar algumas reflexões. Não são dogmáticas, ao contrário, são críticas, como foi dito, mas talvez ajudem a esses maravilhosos trabalhos que vão ser apresentados em todos os painéis, nos GTs. Muitas coisas são simultâneas e nós não conseguimos escutar uns aos outros, mas a publicação, essa força que o Comped conseguiu através das suas revistas, através desses congressos, tem permitido realmente uma visibilidade ao pensamento e uma reflexão muito profunda. Então, eu preparei duas teses para hoje à noite, nesse tema bonito que chamei de desafios da tecnologia, da comunicação, inovação, o diálogo das fontes. A minha primeira tese, ou a primeira parte dessa pequena comunicação, é sobre a tecnologia de comunicação e a complexidade como um grande desafio que mistura, como aqui foi dito, economia e direito, mercado e pessoas, não é? Cidadania, vamos dizer assim, e mercado, não é? Quais são os desafios dessa complexidade, como nós podemos pensar e refletir para melhor identificar a vulnerabilidade das pessoas. Vulnus é ferida, não tem nada a ver com incapacidade. É aquele que pode ser ferido, vulnerado, né? Vulnerare. E é necessário refletir que os ideais de igualdade e de liberdade são realmente ideais, mas eles não vêm simplesmente com a forma, eles vêm com o fundo, com a matéria. Se identificamos os desafios e as vulnerabilidades, nós podemos melhor responder a elas. E, num segundo momento, gostaria de fazer uma homenagem à nossa Constituição Federal. Eu mesma sou privatista, mas a Constituição Federal de 88 trouxe muitos institutos do direito privado para esse nível constitucional, além, é claro, da importância dos direitos humanos e das cláusulas pétreas. Mas Dürig, um grande autor alemão, dizia que quando o direito privado ele é constitucionalizado, é uma garantia institucional que o mercado, que o Brasil será assim, como esse pacto que significa a nossa Constituição. Nós não precisamos mudá-la, mas temos que homenageá-la, temos que interpretá-la para os tempos atuais e, com isso, enfrentar a terceira palavra que está ali no nosso título, que é a inovação. Inovar também pode ser o que dizem os norte-americanos, romper,
né? São as inovações disruptivas. Nós temos que estar fortes para enfrentar esses rompimentos e construir pontes ou construir futuros, mesmo com esses rompimentos que vou trazer para o direito privado, duas inovações disruptivas da nossa sociedade. Primeiro, essa mistura entre produção e consumo. Os mercados, que é um locus artificialis, né, eram separados em mercados de produção, mercados de distribuição, que tiveram estudos a partir do século XIX, muito profundos. São esses pais da economia, da sociologia, né, Max Weber, Karl Marx. Eles se focaram na produção e na distribuição. Era o chamado Homo Faber, de Hannah Arendt, aquele homem que faz, que constrói, que fez a globalização, sem dúvida. Só que hoje nós temos essa mistura com o consumo. É um outro mercado, mas essas duas figuras, produtor e consumidor, se unem. E essa figura híbrida, que tem o nome de prosumer, né, lá no primeiro mundo, né, significa um desafio para todos nós, porque nós estamos acostumados a separar, e agora essa convergência, que acontece não só na globalização, né, que é a dependência, né, mas essa convergência é também das nossos conceitos jurídicos. E a segunda convergência, ou hibridez, ou desafio, que eu gostaria de enfrentar, é a nova mistura entre os dares e fazeres. Porque se vamos à internet, ou se vamos a esse mundo digital, não é? Nós vemos nos produtos inteligentes que eles não valem mais pela matéria, que nós, vamos dizer, utilizamos a compra e venda, que é um contrato clássico, né? Mas eles valem pelos fazeres, pelo imaterial. E essa imaterialidade dentro da matéria, ou um dar que, na verdade, é um fazer, e um fazer no tempo, isto são 4 elementos, normalmente juridicamente relevantes e separados, que se misturam na chamada economia digital, ou compra e venda de produtos inteligentes. Vamos, então, à primeira parte, tecnologia de comunicação, ou economia da informação e complexidade. Nas análises que se faz normalmente, e eu assim também fiz, nós temos 4 elementos desse primeiro mundo analógico, né, que era o primeiro mundo da valorização dos serviços, também chamado de pós-modernos, né, de um certo pluralismo de agentes, uma certa liquidez, vamos dizer, desse mundo. O que o mundo digital, o mundo da tecnologia, que hoje, como já disse, está convergindo, né, está híbrido, nos traz? O primeiro desafio é a despersonalização. Isso já acontecia na sociedade de massa, mas passa-se a uma hiperdespersonalização. É tudo muito mais do que a massa. Lyotard, no seu livro sobre a condição pós-moderna, né, Hannah Arendt e o Homo Faber, essa era a condição moderna, né, o moderno. No pós-moderno, ele afirma que a abundância e a rapidez da comunicação ou das comunicações levará a uma deslegitimação das instituições. E hoje, ele escreve isso nos anos 70, hoje, muitos anos depois, nós podemos afirmar que ele estava certo. Realmente, o muito não é muito, não é certeza, o muito é insegurança. O muito é não saber, claro que é o plural, né? Mas não saber qual é a linha a seguir. E o direito é a arte de dizer o certo e o errado. Então, realmente, uma grande insegurança pela abundância. Mas o segundo elemento, que nós vemos também na internet, ou nesse mundo digital, e agora nessa tecnologia que invade as nossas vidas, e daqui a pouco invadirá as nossas casas, serão casas inteligentes, né? Carros inteligentes, carros até mesmo que andam sozinhos, né? Essa mistura que vai ser do offline para o online, tudo estará conectado.
Essa grande despersonalização nos traz um outro problema, que é encontrar a proteção da pessoa humana neste contexto. O segundo desafio é a desmaterialização em si, porque o direito, posso dar como exemplo o meu querido direito do consumidor, não é um direito privado para as massas e, portanto, para a sociedade atual, final do século XX, início do século XXI. Quais eram os instrumentos que o direito do consumidor fazia? Vamos pegar a ideia de vício, né? Ele criou até o vício da informação. Veja, a informação é uma coisa imaterial, mas ele coisificou, como se fosse o vício da coisa, e tratou, o Código de Defesa do Consumidor é rico disso, tratou os serviços quase no mesmo regime do que os produtos. Parece até uma compra e venda de serviços. Essa desmaterialização é exatamente o contrário, porque nós estamos acostumados, ou na nossa dogmática, a utilizar instrumentos de coisificação, instrumentos de materialização, tanto no direito privado quanto no direito público. A própria autonomia da vontade, ou os limites da autonomia da vontade, são materializações, são limites, são intervenções. E agora vem uma hiperdesmaterialização. O contrato é desmaterializado, o bem é desmaterializado e o interesse do consumidor é desmaterializado. É um interesse, como dizem, de acesso ao consumo. Por isso, não mais o consumo é importante, mas seu valor simbólico, seu valor de inclusão na sociedade. O terceiro desafio é o desafio da deslocalização. Por quê? Com a globalização, esse homo faber que criou, sem dúvida, e fez a interdependência dos mercados, essa facilidade de transporte internacional, de conexão através da comunicação de massa, dos chips, que são, na verdade, microcomputadores, ou a diminuição do conhecimento através e a sua possibilidade, inclusive, hoje de implantação ou de conexão total. A deslocalização é um grande desafio, porque também o direito estava acostumado, podemos citar o direito internacional privado, o direito internacional privado estava acostumado a resolver os conflitos através de uma localização dos conflitos. Savigny, 1848, dizia que era a sede da relação jurídica, não é? E nós sempre aplicávamos uma só lei para uma relação. Conseguimos localizar quem é que fez a oferta, quem é que fez a aceitação, quem é o proponente, quem é o intermediário, quem é parte, quem é terceiro. Isto mais hoje não é possível nem localizar nacional ou internacionalmente. Os nossos aplicativos, por exemplo, todos são internacionais. Raros são os aplicativos de origem nacional. Chegam a ter essa identificação, aplicativos brasileiros. Por quê? Porque os outros todos são internacionais. O quarto desafio da época, do comércio eletrônico, do início desta valorização dos produtos, vamos dizer assim, físicos, e dos produtos offline, que ainda não pensavam, que não eram inteligentes, né, que são produtos online, né? Esse terceiro desafio foi chamado de desconfiança. Por quê? Porque nós estávamos num comércio físico, no mercado físico, numa confiança, no fio de bigode, como se diz, uma confiança no outro, naquele que eu enxergo. No direito do consumidor, o paradigma era a boa-fé, não é? Um pensar refletido, um pensar no outro, uma visualização do outro. Quando se fala aqui na crise do Estado Social, na crise do direito público, vamos dizer, das instituições do direito público, isso também me lembra essa ideia da desconfiança, da não visualização do outro. A professora Sandra Martini pesquisa muito sobre fraternidade. O bonito dessa grande linha da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, é justamente que fraternitas é a visão do outro como um irmão. E hoje, quando se fala tanto do outro como um inimigo, do outro com desconfiança, do outro como alguém inferior, é porque ele não é o meu irmão,
Irmão, ser irmão, significa ter a mesma origem. E essa mesma origem nos responsabiliza da mesma forma, não é? Bem, mas se esses eram os desafios do início do século XXI, vamos dizer, da virada do século XX para o século XXI, a tecnologia sempre nos surpreende. E agora nós estamos frente a uma nova geração de produtos, uma nova geração de serviços, inclusive. Nós estávamos acostumados, achávamos o máximo a televisão a cabo. Mas hoje os serviços adicionais, ou externos, não é? Como o Netflix e outros, nos fascinam muito mais. Essa nova economia, que é uma economia do compartilhamento, ela superou também um outro dogma muito importante do direito, que era a propriedade. Nós queríamos a coisa, a riqueza estava coisificada, hoje a riqueza está fluida. Nós não queremos mais a furadeira, nós queremos pendurar o quadro. Nós não queremos o carro, nós queremos nos transportar. Nós não queremos ser proprietários de um imóvel, nós queremos usufruir de um imóvel por algum tempo. Vejam, eram contratos menores, contrato de locação. Se observarem bem o Código Civil brasileiro de 2002, o capítulo sobre prestação de serviço só tem 2 artigos novos em relação ao locatio condúcio e ao Código Civil de 16 e ao grande projeto Bevilacqua. 2 artigos novos. Por que hoje nós usamos muito o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, todas elas juntas? Porque justamente aqui está a riqueza. A riqueza não está mais codificada na propriedade, e compra e venda é um contrato que está sentindo um revival, mas é quase antigo, não é mais o principal. Os principais contratos hoje são de serviço, e serviços no tempo, acesso sempre reiterado, fidelização, coisas que não eram juridicamente relevantes e que hoje passam a ser parte, inclusive, do valor daquele contrato. Quais são esses novos desafios? Eu também faço 4 reflexões. O primeiro, eu acho que é a pluripersonalização. Se o primeiro era ver o outro, respeitar os interesses do outro, hoje o centro é o outro, é o consumidor, é o contratante que é o centro. Nós somos, inclusive, muitas vezes, o pagamento daquilo que é teoricamente gratuito. Os nossos dados, a nossa fidelidade, o acesso aos nossos dados são valores dessa nova economia. E qual é o problema da pluripersonalização para um direito que ainda não conseguiu passar para esse novo século XXI? É que nós pensávamos a relação bilateral, ou no máximo triangular, que era o intermediário de pagamento, né? Aquele que vinha de um outro mercado, que era o mercado financeiro, e que, como nos cartões de crédito, né, facilita o comércio eletrônico, etc. Agora não. Agora nós nem sabemos quem é o outro, e principalmente nós não sabemos qual é o papel principal do co-contratante. Nós temos fornecedores aparentes, quando se entra num carro do Uber, ou quando se vai num determinado local e alguma pessoa aparece como fornecedora. Essa pessoa, que é um cidadão normal, ele não faz aquilo como o seu trabalho, né? Portanto, ele seria um consumidor na outra visão, não é? Ele é um fornecedor aparente. Ele pode fazer, sei lá, aqui em Porto Alegre vocês podem querer fazer um churrasco, uma festa, num lugar maravilhoso. E ele abre a sua casa para essas pessoas. Vejam, ele não é o fornecedor. Quem é o fornecedor? O fornecedor é o intermediário, que antes nós menosprezávamos o intermediário. Era como se fosse um intermediário, de antigamente é um corretor de imóveis, e ficava um corretor de seguros, ficava-se dúvida, será que ele está do lado do fornecedor? Será que ele está do lado do consumidor? Não, ele está do lado do consumidor. Mas esse que faz hoje o aplicativo, que controla o nosso encontro com esse que eu
nem conheço, não sei se ele sabe dirigir, não sei se ele sabe fazer churrasco, não sei nada. Eu tenho nenhuma informação sobre ele. De onde é que vem essa minha confiança, né? Que confiança é a base de tudo, sem dúvida, como já dizia Habermas, né? Eu não saio do ócio para o negócio jurídico sem confiança. É a marca, é o controlador do caminho. Muitas vezes nós víamos esse intermediário como uma highway, né? Como uma estrada. Ele era um auxiliar. Hoje, aquele que controla, ele é o fornecedor. É ele que eu confio. Ele muitas vezes controla tudo, até o pagamento, mas às vezes não. Às vezes ele é apenas o criador deste acesso que eu valorizo e compro. O professor Hans-Smit Glitz chamou de gatekeeper. Eu acho que é a melhor definição, o guardião do acesso. É ele que abre a porta, ele que construiu a porta, tipo Matrix, né? Ele que construiu esse mundo do encontro entre as duas figuras. São dois civis, são dois consumidores. Eu faço a figura do cálice, eles se encontram, mas existe alguém que o sustenta. Eles estão ali, fornecedor aparente, consumidor, mas é o cálice que foi construído para business, porque esta economia do compartilhamento, que talvez começou com o intuito de simplesmente melhorar o meio ambiente, de facilitar com a ociosidade dos bens, de transformar algumas coisas que eram gratuitas ou caronas, ou compartilhamentos voluntários entre familiares, em transformar essa ociosidade dos bens em business. Então, aqui é um outro mercado, é uma outra economia, mas é a mesma economia, isto é, ninguém aqui está brincando, não há nada de graça nesse mundo digital e muito menos no mundo online. E há uma nova vulnerabilidade, que é não conhecer e não identificar quem tem que me dar as informações, quem assegura o meu acesso e quem manterá o meu acesso, além de uma nova discriminação. Os europeus já estão trabalhando muito sobre a discriminação e não pensem que esse fenômeno não virá ao Brasil. Então, o Big Data consegue reunir todas e, infelizmente, a nossa proteção chega um pouco tarde, assim como a atualização do Código de Defesa do Consumidor em matéria desse mundo digital, é o PL 3514 de 2015, não foi ainda aprovado pelo nosso parlamento. Não é prioridade, é business, então vai aumentar ainda mais. Segundo desafio é a pluridimensionalidade do próprio objeto de consumo ou de desejo das pessoas hoje na sociedade de serviço, sociedade de informação. Não são mais os dares, mas são os dares com fazeres perenes, os fazeres no tempo. É, na verdade, o acesso à continuidade. Isso, para nós, uma pluridimensionalidade, se pensamos apenas na dogmática clássica, é muito difícil. Como é que um objeto, tipo um iPhone, não vai valer nada se não tiver o software? Não existe nem mercado de iPhone roubados. Primeiro, porque ele identifica onde é que está o GPS. E segundo, porque ele simplesmente apaga, desaparece. Ele é morto pelo controlador, o gatekeeper. Precisamos de novas regras sobre a responsabilidade desses que controlam essa nova economia, que controlam, nesse sentido, o nosso futuro. O terceiro desafio é essa imensa deslocalização que vai acontecer pela própria globalização dos produtos e serviços. Os brasileiros estão cada vez mais participando do turismo internacional, e, no caso, é um turismo de consumo. Não há mais limites para as empresas, para os mercados. A nossa Constituição muito bem regulou isso, e no Mercosul conseguimos que a lei mais favorável aos consumidores seja aplicada. Nós temos que pensar e renovar a nossa dogmática para enfrentar essa deslocalização.
E, por último ponto, talvez o mais difícil que toca direitos humanos, é essa hiperconfiança. O Homo faber, de Hannah Arendt, parece estar esmoecendo. E, realmente, se os críticos da sociedade de consumo estão certos, Bauman, Lipovetsky, nós somos esse Homo consumens. Mas, pelo menos, nós temos uma crença que estamos sendo protegidos. Mas cabe a nós, pensadores do direito, realizar essa proteção. Nessa época de hiperconfiança e dessa economia nova, nós temos que renovar os nossos instrumentos jurídicos. Nós temos que atualizar o Código de Defesa do Consumidor, utilizar mais ainda o Marco Civil da Internet, agora as novas ideias de autodeterminação da proteção de dados e todos os princípios que estão ali nessa belíssima lei recentemente aprovada. E fazer o diálogo entre essas fontes. Aqui chego na parte final. O direito também tem que evoluir. Nós estamos acostumados com a interpretação sistêmica, sistemática, mas nós temos que sofisticar o paradigma. As leis não saem mais do sistema, porque, como afirmou o meu professor Eric Jaime, em Heidelberg, os campos de aplicação das leis não são mais coincidentes. As leis atualmente, antigamente elas eram por contrato, por matéria, elas tinham uma espécie de campo de aplicação exclusivo. A exclusividade era uma característica dessa economia ou dessa sociedade, assim como a propriedade. Hoje, nada mais é exclusivo. E os campos de aplicação das normas não são mais coincidentes. Nós estamos cada vez mais protegendo grupos, protegendo classes sociais, protegendo partes da sociedade. Nós estamos fazendo leis cada vez com campos de aplicação subjetivos diferentes dos campos de aplicação material. E porque o próprio legislador está deslegitimado, ele legisla constantemente. Cada problema, ele faz uma nova lei. E ele não revoga as anteriores, até mesmo porque ele está focado naquele topos, naquele problema que ele quer resolver. Então, nós temos um pluralismo de fontes enorme, mas temos um sol, uma linha, que temos que preservar, uma linha que é justamente os direitos humanos e os direitos fundamentais recebidos na nossa Constituição. As cláusulas pétreas da Constituição brasileira são a nossa luz para realizar esse diálogo. O próprio artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor afirma que até mesmo os tratados, não ratificados, mas os tratados assinados pelo Brasil, isto é, normas narrativas, que normas inferiores podem ser utilizadas. Onde estiverem os direitos das pessoas, nesse mundo novo, desafiador, nós temos que utilizar em diálogo, diálogos, várias lógicas orientadas para o mesmo resultado, o resultado de proteção da pessoa, o resultado que deve ser guiado pelos valores constitucionais impostos num pacto brasileiro que já dura 30 anos e que é um pacto que nós devemos valorizar fantasticamente. Com isso, eu termino lembrando aos senhores de 2 artigos da Constituição brasileira. O artigo sobre ciência, tecnologia e inovação, é o capítulo 4º, o artigo 218 e 219. Eu vou lê-los, porque eles são pouco comentados e pouco usados. Diz o 218, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa. Estamos aqui no Comped de tantos e valorosos serviços para o Brasil, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. E o 219 é ainda mais bonito. Diz, o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população, pro homine, e a autonomia tecnológica do país. Mercado interno, que mercado é um locus artificialis, como eu falei, não é? É o patrimônio nacional. Arthur Fontour já dizia que patrimônio é um espaço de poder.
Nós temos que utilizar esse espaço de poder. Nos foi dito nesse pacto há 30 anos que inovação, tecnologia e ciência, que é a vontade de saber, que é essa curiosidade que todos os senhores têm e vão apresentar magnificamente nesses 2 dias, faz parte diríamos assim, do nosso pacto constitucional de viver um mercado no Brasil. Nós temos aqui os instrumentos, não podemos pensar a inovação, a ciência, a tecnologia como um inimigo, ao contrário, nós somos os instrumentos para transformar nisso numa vitória, manter esses artigos, melhorar ainda mais o artigo 170 da Constituição, que fala em função social da propriedade, direito do consumidor, direito ambiental, mas não fala em direitos humanos. Existe uma emenda constitucional nesse sentido, proposta pela PUC São Paulo. Não fala em combate à corrupção. Por quê? Na nossa ordem constitucional econômica não está isto. Corrupção não é só dos políticos, mas vem principalmente daquele corruptor ativo das empresas. Temos que criar um mercado que valorize as pessoas, que valorize a livre iniciativa, mas, sem dúvida, a proteção dos mais fracos. Está tudo nessa belíssima Constituição que nós temos que não só celebrar, mas, principalmente, manter. Muito obrigada.